A transição de Israel para uma nova etapa do conflito, segundo Gallant, apresenta tanto oportunidades importantes quanto perigos importantes, esclareceu durante uma conferência com altos comandos das IDF e outros líderes de defesa que estamos entrando em uma nova fase do conflito que apresenta importantes possibilidades, mas também graves perigos. Nossas operações militares em curso continuarão e o Hezbollah se sente perseguido. Continuaremos monitorando a região diariamente. O lançamento de aproximadamente 140 foguetes do Hezbollah causou um incêndio em um parque infantil no norte do país após a chuva que fez soar as sirenes em todo o norte de Israel. Foram declarados incêndios na região de Saf. Os meios de comunicação israelenses informaram que um parque infantil na cidade de Safad, no norte de Israel, foi atingido por um foguete durante uma enxurrada de mais de 100 foguetes que teve como alvo o norte de Israel na sexta-feira, o que provocou incêndios na zona. Depois, as IDF informaram que, após o som das sirenes nas colinas de Golã, Safed e as zonas da Alta Galileia, cerca de 120 foguetes haviam cruzado do território libanês para Israel. Depois que as sirenes soaram nas áreas de Meron e Natua, cerca de 20 foguetes a mais cruzaram para o norte de Israel, de acordo com os meios de comunicação. Após a explosão do foguete, um incêndio começou no parque infantil. A NET informou que um homem no Golã ficou levemente ferido por estilhaços de um foguete, mas não houve feridos como resultado do incidente. Os meios de comunicação informaram que, após a descarga, foram registrados outros incêndios na região de Safed. O Hezbollah reconhece a responsabilidade pelo ataque. Após o ataque, o Hezbollah declarou que realizaria 7 ataques distintos com foguetes Katyusha a alvos israelenses. A explosão ocorreu um dia após o discurso do líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, no qual ele assegurou punir Israel pelos ataques com explosivos do Hezbollah que ocorreram na terça e na quarta-feira. Nasrallah afirmou em seu discurso televisionado que Israel receberia uma resposta contundente da resistência. Ele afirmou que, apesar dos dias violentos de terça e quarta-feira, seríamos capazes de superar este desafio e que isso não nos derrubaria. Os objetivos do Hezbollah são atacados pelas IDF. Os militares informaram em um comunicado na tarde de sexta-feira que a Força Aérea Israelense atacou uma estrutura militar terrorista na zona de Karela, no sul do Líbano, depois que as tropas observaram um operativo do Hezbollah entrando no local. A IF teria atacado estruturas do Hezbollah em Arum, Farala, Maisel, Shabal, Taibai, Odize e Jaruna, enquanto as unidades de artilharia teriam disparado contra alvos em todo o sul do Líbano. Um ataque das IDF resultou na destruição de mais de 1.000 foguetes preparados para serem lançados no sul do Líbano. Esses ataques ocorrem pouco depois da explosão de comunicações de grande alcance do Hezbollah, que se prolongou por 2 dias e causou a morte de pelo menos 30 pessoas. Na noite de quinta-feira, as IDF anunciaram que seus aviões de combate atacaram centenas de foguetes que estavam prontos para serem lançados contra território israelense. Segundo as IDF, a partir da tarde de quinta-feira, foram atacadas cerca de 100 lançadoras de foguetes e outras infraestruturas militares, incluindo cerca de 1.000 foguetes que estavam preparados para seu lançamento imediato. Segundo informações de meios de comunicação libaneses citadas por meios israelenses, o número de ataques oscilou entre 50 e 70 em todo o Líbano em um lapso de 20 minutos, e 3 funcionários de segurança libaneses disseram a Reuters que se tratavam dos ataques aéreos mais intensos desde que o conflito começou em outubro. Esses ataques ocorrem pouco depois da explosão das comunicações do Hezbollah, que se prolongou por 2 dias e causou a morte de pelo menos 30 pessoas. No domingo, o gabinete israelense votou a favor de incluir o retorno dos habitantes do norte como objetivo de guerra, ameaça de represálias. Na quinta-feira, o líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah,
pronunciou ao vivo um discurso no qual questionou Israel e o instou a atacar. Estamos à espera de que ingressem no território libanês. Vamos esperar vossos tanques e veremos nisso uma ocasião histórica. O discurso de Nasrallah estava cheio de simbolismo, incluindo o fundo vermelho que representa a vingança e o versículo 39 da Sura Al-Hajj, que permite aos muçulmanos travar guerras defensivas. A organização terrorista enfrenta importantes interrogações devido aos últimos golpes e explosões. O Hezbollah ameaçou com vingança após a morte de um de seus comandantes mais importantes, Fuad Shukr, em julho. Encontramos 3 armas de fogo e equipamento de combate adicional com os terroristas. De que maneira um míssil Houthi escapou da análise de radar avançado de Israel e Estados Unidos ainda não está claro se o míssil foi descoberto a tempo e por que o sistema de flechas não o interceptou como se esperava. No domingo de manhã, um míssil Houthi aparentemente escapou dos sofisticados sistemas de detecção de Israel. Apesar dos sistemas mais sofisticados, o míssil não foi derrubado até que estivesse no espaço aéreo israelense, o que levanta dúvidas sobre possíveis erros nos sistemas de segurança estabelecidos. Os Houthis não têm uma indústria dedicada aos mísseis balísticos. Todas as suas posses vêm do Irã, no Iêmen. O Tufan é principalmente o Wadir, um míssil desenvolvido pelo Irã e que é uma evolução do Shahab-3. O sistema aéreo foi desenvolvido e modernizado durante 25 anos para poder interceptá-lo. O alcance deste míssil é de aproximadamente 2.000 quilômetros, o que equivale a cobrir a distância entre o Iêmen e Israel. O míssil é transportado em um caminhão desde seu local de armazenamento até o local de lançamento, onde o míssil tem um objetivo predeterminado e não pode mudar seu rumo nem corrigi-lo durante o voo. Os preparativos para seu lançamento, principalmente o enchimento de combustível da primeira etapa, duram apenas uns 30 minutos em vez de várias horas. Ao contrário do Shahab, o míssil se desloca em arco quando lançado verticalmente e segue uma trajetória balística, voa através da atmosfera enquanto seus motores ainda estão em funcionamento, impulsionando-o para frente devido à gravidade durante o voo. A primeira etapa se separa e a segunda reentra depois de esgotar seu combustível. Não mais de 15 minutos, o míssil leva apenas 12 a 15 minutos para chegar ao centro de Israel, desde o norte do Iêmen. Embora seu peso prévio ao lançamento seja estimado em 15 a 17 toneladas, a ogiva pesa aproximadamente 650, uma carga explosiva significativa que, junto com sua rapidez, pode causar danos significativos tanto a estruturas civis quanto militares que estão menos protegidas. Um míssil deste tipo, que parece ter falhado esta manhã, tem etapas de detecção. Supõe-se que os satélites de reconhecimento israelenses e estadunidenses vigiam os possíveis locais de lançamento. Quando o míssil é montado para seu lançamento, ele se encontra em uma zona aberta visível para eles. Supõe-se que a rede de satélites estadunidenses de alerta de mísseis detecta o intenso calor produzido pelo motor do míssil quando é lançado, e esta informação é transmitida às IDFs. Quando o míssil se dirige a Israel, espera-se que seja detectado e rastreado por múltiplos sistemas de radar, incluem-se o radar aéreo, o radar da Marinha estadunidense e israelense no Mar Vermelho, o radar de banda X de longo alcance criado por Ron e operado pelas forças estadunidenses no Negev, e o radar da aeronave. Ainda não está claro se o míssil foi detectado a tempo e por que o sistema aerossistema não o fez como se esperava.